Segunda Pedro, irmãos, capítulo 1. A partir do verso 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, e com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Verso 16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte do Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazei bem em atendê-la. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazei bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E aí, irmão? Inicialmente,
Queria chamar a atenção dos irmãos para o versículo 4. O apóstolo Pedro disse que Deus doou, né? Ou deu, presenteou a igreja com as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas a igreja, né, se torne coparticipante da natureza divina, livrando-se assim, né, da corrupção das paixões que há no mundo. E eu peguei esse texto de uma outra versão, uma versão mais nova, né? Queria ler esse versículo também. Verso 4, vou ler de novo nessa versão mais atualizada aqui, que diz assim: E por causa da sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Né? Irmãos, isto é realmente uma grande promessa. Né? É difícil a gente admitir que haja uma promessa maior do que essa para os filhos de Deus. Levando em conta o que nós somos, né? Levando em conta a nossa experiência, né? A nossa condição, levando em conta o lugar, né, que vivemos, como que ele foi estragado, como que ele está estragado, né? Levando em conta o que a gente vê todos os dias, né, na experiência dos outros, ou seja, na história dos homens, ouvir da parte de Deus palavras como estas, né, é algo assim extraordinário, né? Extraordinário. Principalmente, né, para aqueles que prestam um pouco mais de atenção nas coisas. Que muitos de nós, às vezes, vivem tão distraídos, né, tão ocupados com a vida, que às vezes não tem muita noção, muita consciência de quão terrível é a nossa situação. O homem, na verdade, ele é bastante propenso, né, a não considerar a sua real situação. E achar que realmente as coisas estão bem. E que não há muita coisa estragada, né? Que a situação não é tão terrível assim. Afinal de contas, né? Estamos comendo e bebendo. Mas quando prestamos um pouco mais de atenção, irmão, e principalmente quando o Senhor, né, nos assiste nisso, e de alguma forma, né, ajuda o nosso coração, os nossos olhos, né, observar com mais clareza quão terríveis são as coisas, né? Estas palavras que temos aqui nesse versículo, elas se tornam maravilhosas. Maravilhosas. Nos foram doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Muito grandes promessas.
E Pedro vai dizer que essas promessas, né, foram ditas por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que usou os profetas, né, que usou homens, vários homens, para anunciá-las, né, durante séculos. E o próprio Deus anunciou isso para Adão e Eva ali no Éden, né, quando o pecado entrou e colocou toda aquela tragédia ali na vida do primeiro casal. Ali Deus já anunciou pela primeira vez essa promessa. De que algo grandioso estaria, né, por vir, que seria realizado pelo descendente da mulher, né? Muito grandes promessas, né, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina. Não sei se você já parou para pensar, para meditar, né, para considerar diante do Senhor. Se você está em Cristo Jesus, esse destino, ou este fim, que Deus deu para a sua vida, para a sua existência. Ou seja, fazer de você alguém participante da natureza divina. Né? Nós, irmãos, até então eu quero dizer, até o momento em que o Senhor entrou na nossa vida, né? Até o momento que o Senhor nos regenerou, a única experiência que nós tínhamos era de participarmos da natureza do diabo. Né? O Senhor Jesus falou para os judeus que não estavam crendo nele que eles eram filhos do diabo. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que, e aí ele se inclui, né, naquele grupo, né, de pessoas a quem ele se refere, que eram filhos da ira. E que a experiência que eles tinham antes da salvação era de fazer, né, a vontade do diabo. Então, se tem algo que nós não conhecemos como filhos de Adão, né, é aquilo que pertence à natureza de Deus. Nós não conhecemos. O Senhor Jesus descreveu o coração do homem caído como um poço terrível, né? E de lá podem ser tiradas as piores coisas. Homicídio, adultério e tantas outras coisas. Lá em Romanos capítulo 3, quando esse homem é descrito por Paulo, né, ele é horrível, né? Diz que a sua garganta, né, é como um sepulcro aberto. Não sei se alguém aqui já viu um sepulcro aberto, mas não um sepulcro sem cadáver, né? A ideia aqui é um sepulcro aberto com o cadáver ali em decomposição. Assim é o interior do homem, diante de Deus, aos olhos de Deus. Não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Seus pés são velozes para derramar sangue. Há veneno de cobra, né, na sua língua. Somos descritos por muitas figuras nas Escrituras, os chamados de terra seca.
que há de pior, em termos de figura, né, nas Escrituras, é usado para descrever a nossa condição, o nosso coração, o nosso interior, a nossa essência, aquilo que nós somos por dentro. Os profetas descreveram o homem separado de Deus como alguém leproso, como alguém cheio de chagas, né? Como alguém coberto com pus. A lama, né? O barro, é usado para descrever o homem pecador, né? A sujeira, a imundície, enfim, tudo que há de pior é usado para falar do que somos como pecadores. Paulo, quando quis falar um pouco de como ele se via na condição de pecador, ele disse que ele era alguém que carregava um cadáver preso às suas costas, em estado de decomposição. Pensa num negócio desse, né? Você ser condenado a morrer desse jeito. Alguém já estava morto, sendo amarrado ao seu corpo, e você vai andar com ele até morrer também. Por isso ele grita tão desesperado: Senhor, quem me livrará disso? Irmãos, eu não sei porque às vezes nós damos risada, né? Não sei porque que às vezes a gente, isso como homem natural, né? A gente fica contente, porque não temos motivo. A palavra de Deus descreve, né, a nossa trágica situação. E o conselho que ela dá é para que a gente chore, né? Tiago fala: por que vocês estão? Vocês devem chorar e se lamentar os vossos pecados, as vossas misérias. Vocês não têm motivos para ficar contentes. Mas quando olhamos, né, para a palavra de Deus, como estamos olhando aqui para 2 Pedro, capítulo 1, verso 4, né, nós vemos Deus de toda graça, de toda misericórdia, vindo ao nosso encontro para mudar a nossa sorte. E Ele vai nos dar motivos para nossa alegria. E Pedro, né, usado pelo Espírito de Deus, está dizendo: olha, o Senhor fez grandes promessas. E por essas promessas, nos foi dado o direito, né, que foi confirmado em Cristo, de participarmos da natureza divina. Da natureza divina. Que grande salvação nosso Deus prometeu. Pegar um filho do diabo, pegar um imundo como nós, pegar um perdido como nós, pegar alguém que só tem motivo para chorar e lamentar, pegar alguém que não tinha nenhuma razão, né, sequer para viver, para existir, e fazer dele alguém que participe ou tenha dentro de si, no seu coração, nas suas entranhas, na sua essência, agora a natureza de Deus. Não há nada maior que isso. Este é o Evangelho de Jesus. E Pedro, na sequência, né, desta verdade, ele está dizendo que, então, o que vai acontecer? Livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. A promessa é essa: que o Senhor nos livraria da corrupção das paixões que há no mundo. Todo tipo de corrupção.
qualquer tipo de corrupção. Nós fomos totalmente corrompidos. Não há nada em nós que seja saudável. Não sobrou absolutamente nada que o pecado não estragou. Mas a promessa de Deus é que Ele nos livraria de tudo isso. Ele tiraria cada um de nós dessa situação. E a nossa experiência seria a nossa experiência seria completamente mudada. Mesmo em Cristo, nós ainda experimentamos muito pouco desta promessa, ou desta vida fora da corrupção. Teremos a plenitude dela quando o Senhor voltar. Mas para o tempo presente, a promessa é maravilhosa também. Pois nela está incluída, né, uma vida completamente diferente daquela que até então vivemos nesse mundo, enquanto longe do Senhor Jesus Cristo. Por isso o Evangelho realmente, né, é uma notícia maravilhosa. Maravilhosa. Chegou a hora de sermos tirados da corrupção. E, provavelmente, irmãos, a maior de todas, né, está muito próximo de acontecer, que é o momento em que o Senhor Jesus vai ressuscitar todos os seus filhos. Quando Ele dará, né, a sua palavra final, a sua voz, como Ele mesmo disse, será ouvida e todos os santos sairão do túmulo. E estaremos com o Senhor para sempre. É difícil imaginar, irmão, a glória desse dia. Mas Ele está aí nessa promessa de Deus. O dia em que levantaremos do pó da terra com um corpo glorioso igual ao corpo do Filho de Deus. Mas enquanto estamos nessa vida, enquanto o Senhor não vem, e enquanto ainda lidamos com muitas dificuldades que pertencem à antiga realidade, a palavra de Deus nos diz como devemos caminhar diante do Senhor. Então eu queria retornar com os irmãos aqui para o versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Veja, irmãos, que Pedro está lembrando os irmãos de todas essas promessas, toda essa vitória final e gloriosa que eles receberam do Senhor, ela era baseada completamente, né, no favor de Deus. Pedro está lembrando os irmãos que eles receberam, né, do Senhor fé e agora podiam crer na justiça de Deus, nosso Salvador, Jesus Cristo. Maravilhoso como Pedro coloca aqui. Diz que a justiça de Deus, mas quem ele está chamando de Deus aqui é Jesus Cristo, né? O nosso Senhor. O Pedro está lembrando os irmãos que eles podiam confiar
e podiam desfrutar das promessas de Deus, porque o próprio Deus, em Cristo Jesus, havia coberto a vida deles com justiça. Havia dado a eles, né, a condição necessária para que eles pudessem estar confiantes diante do Senhor e certos diante do Senhor de que eles seriam levados até o fim, né, até a plenitude da bênção prometida, por causa da obra que o Senhor fez em favor deles. Em 1 Timóteo 2, versículo 5, né, Paulo vai dizer que o Senhor Jesus, ele é o nosso mediador, ou aquele que está entre nós e o nosso Deus. E por causa disso, nós podemos ser salvos, né? Por causa disso, nós somos salvos. O Senhor Jesus, ele se fez homem. E ele atendeu, ele cumpriu, né, todas as demandas da justiça de Deus. Por isso, Pedro lembra os irmãos aqui que eles receberam fé, né, igualmente preciosa no nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. A igreja, né, ela está em paz diante do Senhor, né, apesar do Senhor, Deus, ser santo, gloriosamente santo, mas ela está em paz diante desse Deus santo, porque esse mesmo Deus santo se fez homem, né, e derramou o seu sangue e morreu naquela cruz, para que ela, a igreja, que estava na condição de pecadora e separada de Deus, pudesse ter acesso a Deus, pudesse ser aceita por Deus, pudesse ter paz com Deus. Pedro não está lembrando os irmãos que eles tinham fé apenas em Deus como Deus, mas que eles receberam uma fé que, ao mesmo tempo que olha para o Deus eterno, olha para o seu Salvador, que é homem, que é mediador, que se fez como um de nós, que tomou sobre si os nossos pecados, que derramou seu sangue naquela cruz e que por ele nós temos acesso a Deus. Por isso, graça e paz vos sejam multiplicadas, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Como podemos ter o nosso coração no desfrute desse descanso, irmão? Ou seja, nessa paz de Deus. Pelo mesmo motivo, pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Pedro, ele experimentou isso de uma forma muito profunda na vida dele. Ele teve o privilégio, né? Ele vai citar isso aqui na sequência. Ele esteve com o Senhor aquele dia lá no Monte Santo.
E ele, junto com João e Tiago, puderam ouvir a voz de Deus, falando com o Senhor Jesus. E qual foi a experiência de Pedro aquele dia? Quando ele ouviu o Senhor falar, ele caiu por terra com os demais. E ele ficou tão nocauteado, né, que quando ele acordou, já tinha passado tudo aquilo. Mas, por outro lado, Pedro teve a gloriosa experiência de, como João testemunhou, certamente Pedro fez isso várias vezes, né? Pôde tocar o Filho de Deus. Pôde apalpar o Filho de Deus. Pôde estar, né, ali, como João, né, reclinado no peito do Deus encarnado. Pedro pôde ver com seus próprios olhos a misericórdia de Deus, a graça de Deus. João, escrevendo a sua carta, ele vai dizer, olha, a lei foi dada por Moisés, mas a graça veio por Jesus Cristo. Glória a Deus. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, as promessas de Deus, a revelação do Senhor na nossa vida, o nosso crescimento em tudo aquilo que o Senhor nos deu, acontece quando vemos claramente o nosso Deus, mas também o nosso Salvador. O Deus da glória e o Deus feito carne. Então vemos a graça de Deus e temos paz com Deus. A nossa jornada, irmãos, o nosso caminhar diante do Senhor, até que a obra dele seja completa na nossa vida, ela depende completamente disso. É isso que Pedro está lembrando os irmãos. Ele está dizendo, olha, ali na frente, né, há algo imenso. Mas há uma presença, há uma atuação daquilo que está ali na frente, na sua plenitude, já no tempo presente. Mas para que a igreja, para que todos nós desfrutemos dessa bênção no tempo presente, é preciso considerarmos algumas coisas. Algumas coisas precisam estar presentes no nosso coração, governando a nossa vida. E Pedro diz que a graça e a paz sejam multiplicadas em vossos corações. Você sabia que nas 13 cartas de Paulo, ele começa e termina falando da graça e da paz de Deus? Era a introdução e era a maneira como Paulo finalizava as suas cartas, se referindo à graça e à paz de Deus. Verso 3, irmão. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou
para a sua própria glória e virtude. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Esse é o nosso destino. Nós estamos sendo conduzidos para isso, para a vida eterna. O apóstolo João, na sua carta, a primeira carta, no capítulo 5, ele vai dizer que a promessa de Deus é esta: que a vida está em Jesus Cristo, seu Filho. E que todo aquele que tem o Filho de Deus tem a vida eterna. E ele lembra os seus leitores dizendo, e a promessa de Deus é essa, a vida eterna. Mas a vida está em seu Filho. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida. Ou a natureza de Deus. Irmãos, a intenção de Deus não é transformar nenhum de nós num filósofo, num cara, sabe, legal. E não é disso que nós precisamos. O nosso problema não é filosofar, né? Nosso problema é um só. O pecado nos matou. O problema do homem é apenas este. Eles estão mortos em seus delitos e pecados. O problema do homem não é outro, senão ele foi corrompido, ou a corrupção tomou conta dele completo. Não há nada dele que possa ser aproveitado. Esta é a grande necessidade nossa, a necessidade da vida. Quando Nicodemo procurou o Senhor naquele dia à noite e quis conversar algumas coisas com o Senhor foi direto para o assunto. Ó, Nicodemo, o homem precisa nascer de novo. Se ele não nascer de novo, ele não pode nem ver e nem entrar no reino de Deus. Se o Senhor tivesse feito para nós umas promessas, né, para nos transformar em, sei lá, em qualquer coisa mais interessante que fosse, daí. Mas a promessa de Deus não é outra senão aquela que conduz à vida. É disso que o nosso coração precisa. E ela foi feita baseada, né, na justiça que o próprio Senhor Jesus conquistou por nós na cruz. Ela é fruto da graça de Deus, porque foi esse Deus eterno e santo que nos amou tanto que se fez homem e veio morrer na cruz em nosso lugar. Então não é uma promessa que pode falhar ou que vai falhar. Porque é uma promessa feita
por Deus que não mente, mas uma promessa que foi feita por Deus, que foi dada por Deus com base em obras que o próprio Deus realizou. Ele é o garantidor disto. É a sua própria justiça. O Calvário é que confirma isto, que valida isto. Que é o garantidor disto. Pedro sabia muito bem que se dependesse dele, de sua fidelidade, de sua justiça, de sua força, jamais essas promessas que Deus fez através dos profetas teriam como se cumprir na vida dele. Ele estaria perdido para sempre. E não só a vida, né? Mas Pedro diz também a piedade. Ou seja, ganharíamos de Deus um novo coração. Coração submisso, completamente submisso. Um coração igual ao de Cristo Jesus. Obediente. Eu não sei se você gosta de pensar nessas coisas. Eu gosto muito. Às vezes eu fico imaginando. Eu falo, como que eu vou ser quando isso for pleno em mim? Como que é isso? Como que é existir com vida eterna e com coração piedoso? Está muito, muito próximo. Muito próximo. Mas aquele que prometeu é fiel. O próprio apóstolo Pedro, que vai dizer até alguns falando que Deus está demorando para realizar isso. Mas não se preocupe, porque para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Fique tranquilo que está tudo nas mãos do Senhor. Que conduzem a vida e a piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O Senhor Jesus, um dia falando com os judeus, e João registrou isso, né, no capítulo 10, versículo 10, ele falou assim para os seus ouvintes ali, né? Que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Mas ele veio para dar vida e vida abundante. E ele veio para dar vida e vida abundante. O Senhor Jesus está dizendo que a vida, esta vida, que pertence a estas promessas, né? Elas estão a partir dele. Fora dele não existe vida. Mas o Senhor fala que essa é uma vida abundante. Em outras falas do Filho de Deus, né, a figura usada foi de um rio, né, ou de uma fonte que jorra para a vida eterna. No capítulo 7, ele fala assim. Né? Para a mulher samaritana, no capítulo 4, ele repete a mesma verdade. Ele diz,
dizendo que se alguém bebesse da água que ele dá, aquela água seria nem uma fonte, né, que jorra para a vida eterna. Então a vida de Deus, ou a vida que Cristo dá, né, é maravilhosa, irmão. A sua plenitude está no tempo eterno, mas no tempo presente, os filhos de Deus, eles já desfrutam desta vida. Esta é a nossa parte neste mundo, essa é o nosso prêmio nesta terra. Se você olhar com cuidado nos evangelhos, você vai descobrir que o salvo, esta é a sua riqueza. Essa antecipação da vida eterna. Esse desfrute antecipado da vida eterna. Este gozo, essa bem-aventurança daquilo que será pleno no porvir. O Senhor Jesus mostra de muitas maneiras que não há absolutamente nada neste mundo que se compare a isto. O diabo, de uma vez só, num dia só, em um lugar só, ofereceu para o Filho de Deus todos os reinos deste mundo e toda a glória dele. E simplesmente ele teve que voltar com o nariz amassado, né? Porque a oferta dele foi desprezada pelo Filho de Deus. A promessa de Deus, ela derrama no tempo presente uma antecipação das bem-aventuranças eternas. E isso é incomparável, incomparável. O conhecimento completo do Senhor deve ser caracterizado, né, em nós pela manifestação da vida e da piedade. O próprio Pedro, aqui nessa carta mesmo, ele vai mostrar isso, né? Mas as Escrituras falam muitas vezes, de muitas maneiras, que é impossível não ser evidenciado, né, os frutos ou as características da vida eterna aonde ela está presente. No capítulo 15 do Evangelho de João, o Senhor Jesus falou assim, que todo aquele que estiver nele dá fruto. E muito fruto. E frutos que permanecem. Ou seja, a vida eterna, né, ela não é um conceito no tempo presente. Ela não é uma ideia que nós vivemos os nossos dias com ela em nossas cabeças. Né? A vida eterna é uma realidade. Pedro diz aqui que ela é a natureza divina em nós. Ela é de um tipo e é disso que nós precisamos. É só isso que sacia a nossa sede.
É só isso que tem poder para fazer os nossos pés continuarem. E esta é a obra que o Evangelho faz na vida do homem, quando ele é pregado por inteiro. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, verso 16, ele diz que não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Poder de Deus. Escrevendo aos Efésios, capítulo 1, a partir do verso 15, Paulo fala que o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos está sobre a igreja e está operando na igreja. Esse é um mistério que envolve o povo de Deus nesse mundo. Por isso que o mundo fica confuso quando olha realmente a vida de um filho de Deus. Ele não entende. Ele fala, mas o que esse camarada tem? Por que ele é desse jeito? Porque o poder que está operando nele não pode ser visto pelos olhos naturais. Mas em todo lugar que o Espírito de Deus sopra a vida eterna, ela vai se manifestar. Quando Deus fez Adão, né? Fez ele do pó da terra. Eu não sei por quanto tempo, mas por algum tempo Adão ficou lá com um bonecão de barro, não foi assim? Aí o texto diz que o Senhor soprou nas narinas de Adão e ele foi feito alma vivente. É que nesses brinquedinhos de criança aí que anda, que fala, se você não colocar o fio na tomada, ele está ali, não faz nada. Na hora que você coloca na tomada, ele abre a boca. Adão estava lá, inerte, barro, matéria, pó. Mas Deus soprou vida nele. E ele foi feito alma vivente. E o Senhor Jesus falou para Nicodemo, Nicodemo, o Espírito de Deus vai soprar de novo. Só que agora aquele que nascer deste sopro vai nascer para a vida eterna. Ele vai ver e vai entrar no reino eterno de Deus. Só que ninguém sabe de onde ele vem, ninguém sabe para onde ele vai. Mas a sua voz pode ser ouvida. Os seus efeitos, os frutos da sua presença podem ser conferidos, assim como é possível conferir, né? A gente está vendo o vento lá amanhã, a gente está vendo a folha balançar. Você não sabe quando, nem aonde, mas se o Espírito de Deus soprou vida eterna em você, ela está aí. E ela, e apenas ela, satisfaz o teu coração. E é dela que você precisa. Absolutamente nada fora disso é capaz de saciar a sua sede, a sua fome. Enquanto isso não for verdade, você é e continuará sendo o mais miserável dos homens. Mas aquele que já desfruta desta antecipação
e olha para esta promessa e sabe que ela será plena quando o Filho de Deus vier, ele se alegra muito, porque ele sabe que esta vida eterna completará a obra na vida dele. Paulo um dia olhou para o seu corpo, estava ficando velho, cabelo branco, pele enrugada, dor para todo lado. E falou, o tabernáculo desta terra ou esta casa terrena está se decompondo, está estragando. Não é que nem a minha casa, a pintura caindo, o reboco soltando, e é assim que o tempo faz, não é? Mas ele falou, mas eu sei que se essa casa aqui virar pó realmente, eu tenho da parte de Deus um edifício nos céus. Feito não por mãos humanas. Eu estou no desfrute da vida eterna, estava dizendo Paulo. Mas eu sei que há algo infinitamente maior do que tudo aquilo que eu já conheço. Vamos encerrar já. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Foi o Senhor que chamou os salvos, os santos. Foi Ele que quis. Por isso, a certeza, irmão, deve encher nosso coração todos os dias. E nos chamou para a sua própria glória e virtude. A palavra virtude aqui tem a ideia de excelência, né? Deus nos chamou para a sua própria glória e excelência. Tudo isso é para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Para a excelência de Deus. Nosso Deus, Deus perfeito. Deus perfeito. A excelência está aqui, na obra que Deus está fazendo. Houve um movimento aí, não sei se ainda existe isso, né? Mas durante algum tempo, e isso não faz muito tempo, é que havia um apelo, né, nas igrejas para que tudo que fosse feito com excelência, né? Esse termo foi bastante usado, né? Vamos fazer tal coisa, vamos fazer com excelência. Vamos fazer tal coisa, vamos fazer com excelência. E isso às vezes significava gastar muito, comprar coisa cara, e por aí o negócio, né? Só que no final não saía excelência nenhuma, porque aonde nós colocamos as nossas mãos, que excelência pode sair, né? E por outro lado, não há excelência a não ser no próprio Deus. O melhor que o homem faça as coisas, as suas obras são trapos de imundícia. A excelência pertence ao Senhor. Então nós fomos chamados em Cristo. Deus fez essas promessas, e Deus tem cumprido essas promessas, está cumprindo essas promessas em Cristo, para a sua glória, para a sua excelência.
Por isso há paz no coração dos filhos de Deus. E por isso deve haver na experiência dos filhos de Deus uma realidade que corresponda a tudo isso. Irmão, se o Evangelho não se manifestar como vida naqueles que estão ouvindo, há algo muito errado aí. Não com o Evangelho, mas com aqueles que estão ouvindo. Guarde isso. Se o Evangelho não se manifestar como vida, vida de Deus, como natureza de Deus, como aquilo que satisfaz o coração do homem, se ele não se manifestar assim, há algo muito errado. Não com o Evangelho, mas com o coração daquele que está ouvindo. Com a realidade daquele que está ouvindo. Porque não há como separar o Evangelho de Jesus Cristo do poder de Deus, do poder que salva. Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar o perdido. Faz 30 anos que eu ouço o Evangelho, mas o meu coração é exatamente o mesmo. Como você me explica isso? Como alguém que foi soprado, seu coração foi soprado, a vida eterna pelo Espírito Santo de Deus, continua do mesmo jeito. Isso é impossível, irmão. Quando o Espírito de Deus soprou vida em Adão, ele foi feito em alma vivente na mesma hora. Há muitos decepcionados hoje com o Evangelho, mas o problema não está no Evangelho. No Evangelho de Jesus Cristo. Pode estar no Evangelho que ele ouviu, mas no Evangelho de Jesus Cristo não há nenhum problema. Ele continua poderoso e vivo. Porque todas as promessas de Deus foram feitas para nos conduzirem a esta situação. Que situação? De participantes da natureza de Deus. Então Pedro, ele, depois de colocar tudo isso, né, ele disse assim: por isso mesmo, vós, ou por isso mesmo, irmãos, né, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, e com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos e nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Pedro cita, né, algumas coisas que são concedidas ou que pertencem, né, a esta realidade nova que é dada pelas promessas de Deus para os santos e que eles devem crescer nelas.
E tem muitas outras, né? A Escritura fala de muitas outras. Pedro coloca uma pequena lista aqui. Como sinal, né, de que alguém está no Senhor e está crescendo na sua salvação. E ele deve fazer isso com muito empenho, muito zelo, muita diligência, muita disposição. Porque essa vida eterna, ela não é ociosa, né? Ela tem frutos, ela dá frutos. Ela não é estéril. Porque aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação de seus pecados de outrora. Qual é a lógica aqui? Se fomos tirados do pecado, se a vida eterna quebrou essa corrente, né, que havia entre o nosso coração e o pecado ou a natureza caída, e uma nova realidade foi plantada dentro de nós, aquilo que pertence a essa nova realidade deve aparecer, como apareciam aquelas coisas malignas, né, pertencentes ao pecado. Não é difícil não reconhecer um pecador. É fácil reconhecer um pecador. Não é? Ele está dizendo agora é a hora de aparecer os frutos da vida eterna. E façam isso com zelo, com empenho, com dedicação. Por isso, irmãos, verso 10. Procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Ué. Se a vida está aí, que apareçam os frutos. Se a vida eterna está aí, que ela se manifeste. E como o Valdir ministrou domingo passado, né? E seja confirmada, então, a vossa eleição e o vosso chamado. Ou seja, pela manifestação dos frutos ou da realidade que está presente. Por isso Paulo pode dizer, né, que o reino do céu não é comida e nem bebida, mas alegria, gozo e paz do Espírito Santo. Cercado de tribulação. E fazendo assim, não tropeçareis em tempo algum. O primeiro beneficiado, né, é o próprio salvo, né? Seu próprio coração é cheio de certeza, e de uma certeza cada vez maior de que realmente a vida de Deus está nele. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pegando as palavras de Paulo, no capítulo 4, aos Efésios, ele diz que o nosso alvo deve ser alcançar a estatura de varão perfeito.
e que a edificação dos santos seja promovida. Pedro coloca desta maneira: pois desta maneira que vos será amplamente suprida a vossa entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O desejo do Senhor é que a nossa vida, irmão, prospere em Cristo Jesus. Que as suas promessas, né, tenham um efeito maravilhoso em cada um de nós, enquanto aguardamos a chegada definitiva do reino de Deus. O Senhor Jesus contou várias parábolas, né? E todas elas ele destaca de algum modo a necessidade de aguardar a sua volta de forma diligente, né? Multiplicando os talentos, sendo um mordomo fiel, né? No caso das virgens lá, não dormindo, enfim, sempre a necessidade de haver progresso, né? Crescimento na vida daquele que foi salvo. Porque isso é próprio da presença da vida eterna. É próprio da fé genuína naquilo que Deus falou. Vocês se lembram de um que recebeu os talentos e ele enterrou? Ele não quis nem saber de fazer aquilo prosperar. E ele foi chamado de mau, né? De mau. Perverso. Ô, Pai querido,